Um certo dia, um jovem rapaz chegou para o seu pai e o disse que estava a fim de comer uma manga. Então, o pai disse que se ele quisesse comer manga, ele teria que fazer por onde comer uma manga. Então ele disse, sim, o que é que eu tenho que fazer para poder merecer, ser merecedor de comer essa manga? Então o pai abriu uma gaveta, chamou seu filho no canto, pegou um caroço de manga e o filho, sem entender, perguntou: o que é que eu vou fazer com esse caroço? Porque afinal de contas ele queria uma manga para comer e não um caroço. Então seu pai chegou e lhe disse: filho, pega esse caroço, vá no quintal, faça um buraco, enterre ele lá e todos os dias, todas as semanas, todos os meses, você vai regar o local onde você vai colocar esse caroço e de forma rotineira, de forma consistente, você vai, com todo cuidado, com todo zelo, na medida em que o broto começar a crescer da terra, na medida que ele for crescendo, você vai ter todo o cuidado para regar, cuidar de que algum inseto não chegue lá e deteriore as folhas ou até o caule, e vai cuidar dele de modo insistente até ele se tornar uma mangueira, né, grande, e que quando chegue na fase de jovem adulta, ele consiga dar o fruto tão desejado que você está desejando agora, está querendo agora consumir. Aí o jovem rapaz pegou e disse para o seu pai: mas pai, eu gostaria de manga para agora, eu não quero ter que esperar todo esse tempo para poder comer uma manga, porque a minha vontade é de fazer isso agora e não depois. Então o seu pai chegou e disse: meu filho, o tempo de maturação para uma manga, desde o caroço até a fase em que ela se tornará uma árvore, na fase jovem, até o ponto que ela de fato frutificar, começar a dar os primeiros frutos, leva de 5 a 8 anos. E quando se passar esses 5 a 8 anos, você vai ter manga de forma indefinida, para todo o sempre. Enquanto você viver, você vai ter manga para comer, para fazer suco, para você fazer o que quiser com ela, inclusive nada. Você vai ter esse tempo, esse curto espaço de tempo, para o tempo que você vai ter com o pé, que vai lhe proporcionar todos os anos, no seu tempo apropriado, manga para você consumir no momento que você quiser. O filho então olhou para o seu pai e disse: pai, até que vale a pena, mas eu gostaria de fazer isso agora, como eu já disse para o senhor. Então o pai foi e chamou a atenção do seu filho e lhe disse: meu filho, independentemente do que você fizer nesse exato momento, os 5 a 8 anos que é necessário para fazer com que o caroço daquela fruta se torne uma árvore frondosa, ele dê frutos, os 5 a 8 anos vai passar independentemente do que você fizer, se você plantar ou não. Mas a decisão de, daqui a 5 a 8 anos, ter manga para o resto da sua vida é sua. Se você quiser, você pode fazer com que essa possibilidade se torne real. Também, se você não quiser, é só não fazer nada. O tempo vai passar do mesmo jeito. Essa ilustração que eu ouvi de um amigo meu há um tempo atrás, eu trago ela comigo há muito tempo. Porque sempre quando eu paro para pensar em fazer algo e vejo o tempo que aquilo que eu quero fazer vai me custar para eu poder concluir, e fico meio desmotivado e desanimado para poder tomar alguma iniciativa e poder de fato começar, pelo menos começar a fazer com que essa coisa saia do papel, e isso me desanima, eu penso automaticamente, me vem automaticamente na memória, na minha lembrança,
essa ilustração que eu ouvi do meu amigo há um tempo atrás. De que o tempo, independentemente daquilo que a gente faça ou deixe de fazer, vai passar de todo jeito. O que vai fazer a diferença na minha vida e na vida de cada um que está me ouvindo agora é como a gente decide. É o que a gente, na verdade, decide fazer com esse tempo que vai passar. Se agindo ou ficando na inércia. A física diz que inércia é a capacidade que um corpo tem de se manter em movimento ou de continuar no estado de repouso. Para quem deseja fazer algo, isso não passa de uma mera conjectura, de uma mera abstração mental, de um mero desejo. Digamos que isso é o estado inercial de repouso. Se você não tira aquela ideia do papel, se você não toma a iniciativa, se você não toma a frente de fazer com que aquele seu projeto, por mais primordial, por mais primitivo que seja, e fazer com que ele ganhe corpo, com que ele se materialize, nada vai acontecer. O estado de inércia permanecerá de forma indefinida, até você tomar a atitude de fazer com que aquele estado de repouso, aquele estado inercial de repouso, comece a tomar forma através de um movimento, fazendo com que o que estava no estado inercial de repouso ganhe um estado inercial de movimento. Existe uma frase, não sei se célebre ou não, de Stephen Hawking, que diz mais ou menos assim, que a realidade ela cobra juros sobre toda a decisão adiada. Muitos acredito que conhecem o físico Stephen Hawking, aquele tetraplégico que faleceu há uns anos atrás. Essa frase diz muito e casa perfeitamente com o exemplo que eu dei inicialmente sobre o pai que propõe ao filho pegar o caroço de manga, plantar e esperar os 5 a 8 anos, não importa, para que ele possa ter manga por o resto da sua vida. Cada decisão adiada é cobrado da vida juros por não ter sido feito. E muitas vezes juros compostos, porque o arrependimento de não termos feito algo há 2 anos atrás, 3 anos atrás, 5 anos que seja, e quando a gente vislumbra que a nossa vida poderia ter tomado rumos, caminhos, direções totalmente diferentes da que a gente está vivenciando hoje, meu amigo, não sei você, mas não foram muitas decisões que eu deixei de tomar e que me fizeram, né? Me fazem pensar e me arrepender, faz com que eu me arrependa de não ter tomado. Não são muitas, mas as poucas que eu, se tivesse colocado em prática há uns 5 anos atrás pelo menos, minha vida hoje estaria muito diferente ou um pouco diferente da situação na qual eu me encontro hoje. Mesmo que fizesse um tantinho assim de diferença, mas esse tantinho, somado a outras atitudes que eu poderia ter tomado no decorrer desse tempo que se passou até então, isso com certeza me daria mais horizonte para que daqui em diante eu pudesse realizar mais coisas que, para eu vir a realizar, eu tenho que hoje tomar essa atitude para poder fazer com que daqui a 5 anos ou até mais, não sei, venha a se concretizar. Então, não adiemos. Eu não estou dando um conselho para ninguém, esse conselho na verdade é para mim. Não adiemos, mas se você quiser tomar por conselho, né, as palavras de um desconhecido,
cada decisão que a gente adia, lá na frente há uns juros a ser cobrado por nós mesmos, pela nossa própria consciência de não termos tomado. E às vezes isso é uma coisa que faz com que a gente se corroa por dentro. Chega a ser até difícil de lidar com isso, mas se tem uma coisa que a gente pode fazer para mudar isso é agir hoje e não deixar para amanhã, para daqui a 5 anos a gente ter essa mesma reflexão, esse mesmo tipo de pensamento e a gente achar em dívida com nós mesmos por não termos tomado uma atitude hoje. Então, se cabe novamente um conselho de um desconhecido, hajamos hoje, para que lá na frente a gente não tenha que pagar juros compostos a uma decisão adiada, né, ou não tomada por nós mesmos agora no presente.